Atenção! Mais uma dica que eu peguei lá do curso de Estratégia e Concursos em relação ao Banco do Brasil. Certo? Bom, depois eu vou pegar, depois que eu terminar de ver todas as dicas lá, eu vou pegar o edital passado e vou ir ponto por ponto, certo? Para ajudar quem não tem muita opção de, como se diz, de material, tá? Bom, de falar hoje sobre conhecimentos bancários muito importantes no concurso do banco, né? E mais específico sobre o Banco Central do Brasil, que é o que a gente chama de Bacen. Inclusive, muitas pessoas já estão estudando para o Bacen, porque está previsto concurso para o Bacen. Se não está previsto, eu acho que está aberto, mas eu acho que está previsto o concurso, porque eu não vi nada escrito aberto, mas muitas pessoas já estão estudando para o Bacen, porque é uma carreira muito boa, certo? Então, Banco Central do Brasil. O que é o Banco Central do Brasil? Ele nada mais é do que uma instituição. E essa instituição, ela é uma instituição reguladora, uma instituição normativa, uma instituição sancionatória e uma instituição fiscalizadora. O que é isso? O que é uma instituição reguladora? Ela regula as normas que são emitidas pelo CMN, pelo pelo CMN. Lembra que a gente falou do CMN? Que é o bambambam lá de cima? Vamos dizer, o normativo por excelência, né? Ele manda as ordens, certo? Ele passa as regras pra gente E o Banco Central, ele ajuda a regular, ele ajuda a fazer com que as outras instituições cumpram as regras, certo? Normativa, porque além da... Vocês vão perceber que o Banco Central, ele executa também. Só que ele é normativo porque ele também ajuda a regular, certo? Ele conduz as normas até as instituições para que elas pratiquem as normas que são emitidas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, certo? E com isso, se as instituições financeiras que ele ajuda a regular, que ele ajuda a normatizar, não cumprirem as normas, não cumprirem o que foi mandado pelo CMN, ele pode sancionar essas instituições. Por isso, o Banco Central é uma instituição sancionatória, porque ele também pode sancionar, ele pode punir as instituições que não cumprirem com as regras, certo? E ele também é fiscalizadora, porque ele fiscaliza se as instituições estão cumprindo com as regras, certo? Vou falar algumas funções aqui. Funções que também foram também foram passadas lá pelo curso de Estratégia. E é muito importante ver porque lá tem o slide bonitinho, fica um pouco mais fácil, um pouco mais didático. Mas aqui eu vou só ler. Uma das funções do Banco Central do Brasil: emissão de moeda, ele emite a moeda, ele também executa. E execução de serviços de meio circulante. Então ele emite a moeda. Ele sabe o que o Brasil precisa. Qual a moeda do Brasil? O real. Então ele emite o real, certo? Outra função: formulação, execução e acompanhamento das políticas cambial, monetária e creditícia. Formulação é que ele ajuda a fazer. Execução, ele faz. E acompanhamento das políticas é que ele, vamos dizer, ele também está engajado na parte normativa, na parte que antes da execução, aquela parte que eles mandam fazer. Então ele também está envolvido ali. O que é cambial? Cambial quer dizer que ele emite a moeda do país que ele está. Qual é a moeda do país? O real. Então o cambial quer dizer que o Banco Central, ele emite o real, certo? Monetária. Ele sabe exatamente, ele participa dessa parte monetária, óbvio, porque ele sabe exatamente a quantidade de moedas que está circulando no país. Ele sabe se o país está precisando de mais quantidade de notas. Ele sabe se o país está com muita nota, assim, e precisa ser recolhido um pouco dessas notas. Ele sabe qual a necessidade de trocar de nota, igual a gente teve notas novas agora, que tem até diferença de tamanho, né? Então, ele regula essa parte monetária em relação à moeda, em relação ao dinheiro mesmo,
certo? E creditícia. Creditícia é que ele tem crédito, ele dá crédito para as outras pessoas, certo? Ele tem essa opção de fornecer um crédito para alguém, tá bom? Outra função: formulação, execução e acompanhamento de políticas de relações financeiras com o exterior. O que é isso? O Brasil precisa de um financiamento. Financiamento com o Banco Mundial ou com o banco de outro país. Quem que vai se pôr à frente, quem que vai representar o governo nacional? Vai ser o Banco Central. O Banco Central vai lá e vai representar o Brasil em relação ao seu financiamento. Então, em relação à parte financeira, fora do país, dentro do país, o Banco Central pode representar, certo? Porque aqui a principal função é fora do país, que está querendo dizer. Então, quer o financiamento, quer dar crédito para outro país, assim, se rolar, né? É o Banco Central, tranquilo? Bom, outra função é o recebimento de depósitos compulsórios e voluntários dos bancos comerciais e concessão de crédito a eles. Bancos comerciais é o que a gente fala, os outros bancos, certo? As outras instituições que a gente fala, tá bom? Outra função é depositar das reservas internacionais do país. Então, o que o país tem, o dinheiro que o Brasil tem, o Banco Central deposita, certo? O Banco Central tem essa função de depositar todo o dinheiro que o país tem, no caso o governo tem, tá? Não o governo político individual, o próprio país, o próprio governo, o Estado, tá bom? Bom, aqui eu resumi, também peguei lá do estratégia, 5 palavras, entre aspas, 5 frasinhas bem curtinhas que resumem totalmente as funções do Banco Central, certo? Se você souber essa frasezinha, lembrar dessa frasezinha na hora da prova, você vai conseguir desembolar as funções todas, certo? Bom, emissor de moedas, banco dos bancos, bancos comerciais, banco fora do país, certo? Banco do governo, ele deposita as reservas do país. Supervisão normativa, certo? Supervisão, ele supervisiona, ele fiscaliza. E outras, que aí são diversas outras que não são muito relevantes. Bom, as frases: emissor de moedas, banco dos bancos, banco do governo, supervisão e outras. Tranquilo, né? Então, eu vou ficando por aqui com essa matéria e a próxima a gente vai vendo outras matérias diferentes, certo? Fui!